quero falar com você acerca do perdão. O perdão é libertador. Muitas pessoas, a vida não avança, é amarrada, é travada. Problemas na família, problemas econômicos, problemas espirituais. A pessoa se sente presa e ela não vê essa prisão física, mas do ponto de vista espiritual, é alguém que se sente travado. Eu queria que você entendesse que a falta de perdão é uma cadeia. As pessoas que carregam uma mágoa ou um rancor, elas se sentem presas, elas se sentem acorrentadas. E às vezes, a pessoa magoada pensa que está fazendo mal para outra pessoa. O fato dela ter decidido não falar com o próximo, não dirigir palavras àquela pessoa, ela acha que está fazendo mal para aquela pessoa. Mas, na verdade, está fazendo mal para si próprio, para si mesmo. E isso é um dos problemas que tem levado muitos cristãos a fracassarem. Pessoas que dizem conhecer a palavra, que dizem serem de Deus, e muitos até servem a Deus, mas carregam uma mágoa, um ressentimento dentro do coração. Sentimentos ruins que atraem o mal para as suas vidas. E hoje eu quero falar com você sobre o perdão. Quando você libera o perdão, você se liberta. E a sua vida se transforma, meu amigo e minha amiga. Se você não perdoa, Deus não pode lhe perdoar. Quando você perdoa e Deus lhe perdoa, então você recebe a paz. Porque o perdão de Deus traz para nós a paz. Hoje você vê pessoas, por exemplo, que carregam a depressão, o estresse, pessoas frustradas de muitas coisas. A alma não tem paz. A alma é angustiada. Mas por que a alma está sem paz? Porque há alguma coisa que está prendendo esta alma. A Bíblia, aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 14, diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. A condição para que Deus me perdoe, para que Deus me aceite, é eu perdoar o meu próximo. Eu perdoar o marido, a esposa, o irmão, o pai, a mãe. Eu perdoar aquelas pessoas que me ofenderam. Primeiro, eu tenho que tomar esse passo. Eu preciso perdoar. Eu preciso liberar o perdão. Quando eu perdoo, Deus me perdoa. Por isso que há orações que não são respondidas. Há clamores que não são ouvidos. Para que Deus ouça o clamor, a oração, o coração tem que estar limpo, sem mágoa, sem ressentimentos. Por isso está aqui. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. A condição é essa. A condição para que Deus lhe perdoe, você precisa também perdoar. Mas talvez você diga: olha, bispo, o senhor não sabe o que essa pessoa me fez. Essa pessoa machucou o meu coração, me traiu. Essa pessoa fez tanta barbaridade. Hoje eu estou a sofrer por conta dessa pessoa. Estou no fundo do poço por conta dessa pessoa. Essa mulher roubou meu marido.
Por conta dela ter roubado meu marido, hoje a minha vida está no fundo do poço. Eu não consigo perdoar. Até já tentei perdoar, mas eu não consigo. Sabe por que você não consegue perdoar? Porque você está dando ouvido ao seu coração. O nosso coração nunca vai querer perdoar. Porque a função do coração é sentir. E o coração não quer perdoar. Mas se você fizer o uso da sua inteligência, do seu racional, você vai perceber que perdoar é obedecer à palavra de Deus. Você não perdoa porque você quer agradar a pessoa, mas você perdoa porque você quer agradar a Deus. Então, não importa o que essa pessoa tenha feito. O teu dever como cristão, como mulher de Deus, como homem de Deus, é perdoar. Porque disso depende o perdão que você quer receber de Deus. Disso depende as mãos de Deus sobre você. E depende também a sua salvação. No versículo seguinte fala: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você vê o quão é sério essa situação. Se perdoar, é perdoado. Se não perdoar, também não é perdoado. Então você já pode imaginar quantas pessoas não têm recebido de Deus o perdão, porque não têm coragem de perdoar o próximo, não têm coragem de liberar o perdão. Pessoas magoadas, amarguradas, amarradas ao passado, amarradas ao que aconteceu na infância, amarradas ao que aconteceu na juventude. Há quem tem mágoa dos próprios pais, porque ela diz: eu fui abandonado pelos meus pais quando eu era criança, ele não quis me assumir. Inclusive, quem teve que me registrar foi o meu avô. Meu avô é que me registrou. Meu avô é que me criou. Hoje, como o Senhor diz que eu tenho que perdoar o meu pai? Sim, você precisa perdoar para se livrar desse peso. Se você perdoar, você se livra dessa maldição que lhe amarra e que lhe prende. Temos que ter consciência de que é preciso oferecer o perdão para podermos recebê-lo. Há pessoas que pedem perdão a Deus pelos seus pecados, mas não perdoam quem as ofendeu de alguma forma. Então, você já sabe que essa pessoa não tem como receber de Deus o perdão, né? Porque você imagina, Deus que é perfeito, nos perdoa. Nós que somos imperfeitos, falhos, que cometemos erros todos os dias, não vamos perdoar o nosso próximo? Você não acha que estaríamos sendo egoístas demais? E aqui ainda diz assim: perdoar para ser perdoado. Essa é a regra de Deus para quem deseja ser perdoado. Enquanto a pessoa resistir em perdoar quem a ofendeu, o Senhor também resistirá a ela. Porém, não é perdoar apenas com palavras, e sim com sinceridade no íntimo do coração. Há um exercício que você pode fazer, caso você ainda não tenha coragem de falar com aquela pessoa. Comece a orar por ela. Comece a desejar o bem a ela diante de Deus. Você pode falar assim: olha, meu Deus, abençoa fulana, abençoa a vida dela, o casamento dela, a vida
econômica dela. Seja com ela, meu Deus. Quando você começa a orar por essa pessoa, você se descarrega desse sentimento ruim. Você se descarrega da mágoa, da amargura. Ore por essa pessoa. Ore pelo seu irmão, pelo seu pai, pelo seu familiar, por aquele colega de trabalho que lhe provoca, aquela colega de trabalho ou aquele colega de escola. Ore por essa pessoa. Peça a Deus que lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus venha abrir as portas. E você também pode falar: meu Deus, eu perdoo o fulano. Sim, você pode falar isso. Meu Deus, eu perdoo o fulano. Quando você começar a fazer isso e chegar diante de Deus e falar: olha, meu Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, os meus erros, eu estou arrependido daquilo que eu fiz. Quando você fizer isso, Deus vai lhe responder porque você perdoou. Então, quem perdoa é perdoado. Certamente, todo o mal que fazemos contra o Altíssimo é muito maior do que o mal que alguém faz contra nós e, no entanto, Ele nos perdoa. Diante disso, por que nós também não perdoaríamos? Nós pecamos todos os santos dias, erramos bastante, mas quando a gente chega diante de Deus, com sinceridade, com verdade, Ele nos perdoa. Então, quando alguém erra conosco, tenhamos a coragem de perdoar. Não guarde mágoa, não seja rancoroso, não seja alguém que faça do coração um armazém de lixo. A mágoa é lixo. E quando você acumula mágoas, rancores dentro de você, você se torna uma pessoa estranha, pesada, uma pessoa esquisita. Porque se você por dentro está contaminado com o vírus da mágoa, isso vai se refletir no seu comportamento. Isso vai se refletir no seu dia a dia. Você passa a ser aquela pessoa amargurada e depois as pessoas vão perceber que você não está bem. Imaginamos que você seja uma pessoa que trabalha, por exemplo, em uma repartição pública, aonde você tem que prestar serviço às pessoas. Essa mágoa, esse rancor que você guarda, que você tem dentro de você, vai se refletir na forma como você trata os clientes, na forma como você se dirige às pessoas. E aí, não produzindo, você vai ser despedida. O que nós falamos no início. A vida fica amarrada, destruída, porque por dentro a pessoa está mal. A pessoa não recebeu de Deus o perdão porque ela não quer perdoar. Ela insiste em não perdoar. Ela insiste em não liberar o perdão na vida das pessoas. Perdoa, porque perdoando, Deus te perdoa e você terá paz na sua alma. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.